A esposa de um bilionário obriga um motorista de táxi a parar no meio de uma ponte sob tempestade e arremessa seu iPhone no rio escuro, gritando em pânico: "Me faça desaparecer. Ele está nos ouvindo." Implora a mulher ao entregar uma fortuna em dinheiro ao desconhecido, que acreditava estar apenas ajudando uma vítima de perseguição. Mas quando semanas depois o noticiário revela um detalhe chocante sobre o sumiço dela, o motorista engole em seco e sente o chão faltar. Ele descobre que não ajudou uma esposa fugitiva, mas sim silenciou a única testemunha capaz de destruir o império do marido. As palhetas do limpador de para-brisa rasgam a água com um chiado ritmado, insistente, como um relógio marcando o tempo de uma sentença. Do lado de fora, a AV Paulista não é mais a avenida dos cartões postais. É um túnel de luzes borradas e neblina, uma ferida aberta no meio da cidade que sangra trânsito. O cheiro de amônia misturado com o aroma adocicado do desodorante automotivo barato impregna o ar-condicionado, gelando o pulso esquerdo de Benedito, que descansa no volante gasto. O táxi, uma Siena prata com a pintura descascando no para-choque traseiro, treme a cada parada. O motor diesel ronca lá embaixo. Uma vibração que sobe pelo banco do motorista e settle nas vértebras lombares, apertando uma dor crônica que há muito virou companheira de viagem. Tá ligado, Bino? Se liga nessa Vão fechar mais uma faixa na Rebouças. É uma loucura, gente. O caos é o nosso parente, né? A voz de Jorge Rádio estala no alto-falante, cheia de estática e daquela alegria forçada de quem já viu tudo transformar em lama. Benedito não responde. Ele apenas aperta o botão para baixar o volume, mas não o suficiente para cortar a conexão com o mundo lá fora. Seus olhos analisam o retrovisor. No banco traseiro, um jovem de terno social apertado, suando frio apesar do ar-condicionado, fala ao celular com uma urgência histérica. O servidor caiu, Marcos. Eu disse para você que a redundância não estava pronta. Se o chefe descobrir, eu sou o primeiro na guilhotina. Benedito sorri, um muxoxo cínico que puxa as rugas do canto da boca. Ele não vê drama, vê garantia de corrida. O medo do outro é o combustível do táxi. O sujeito é um executivo de meia patama, mas naquela poltrona de couro puído parece uma criança perdida. O motorista observa as luzes do painel, o ponteiro da gasolina encostando na reserva. Mais uma despesa. O diesel subiu, o aluguel do táxi vence na quinta e o lucro da noite ainda não pagou nem o combustível. A falha dele não é a incompetência, é o estômago, a necessidade. O executivo bate o punho no encosto do banco da frente. Moço, pode dar um jeito? Tem algum atalho? Eu pago uma taxa extra. Benedito vira o pescoço com lentidão calculada. Os olhos cansados avaliam a taxa extra. Não é patriotismo, não é solidariedade, é matemática. Nesse trânsito, moço, até caminhando é mais rápido. Mas, se o senhor topar descer naquela saída de serviço lá embaixo, eu contorno o rodízio. É R$ 15 a mais. O risco é seu com a guarda municipal. O executivo hesita por um segundo, olhando para o relógio, depois saca a carteira. Benedito vê o verde das notas, a textura lisa do dinheiro encurvada pelo suor da mão do passageiro. O dinheiro é o único idioma universal nessa cidade. Pode ir. Faça o que tiver que fazer. O motorista sinaliza para a direita, cortando 3 faixas de uma vez só, forçando uma caminhonete a frear bruscamente. A buzinada ecoa, abafada pela chuva. O coração de Benedito não acelera. Ele está acostumado com o caos. É na desordem que ele encontra o lucro. Ele abaixa o vidro um palmo. O vento frio e úmido bate no rosto, trazendo o cheiro de asfalto molhado e fuligem. É o cheiro de São Paulo, a mistura de lixo e oportunidade. Ele desce a rampa escura, iluminada apenas pelos faróis amarelados do carro. A suspensão range ao atingir um buraco disfarçado de poça d'água. O executivo suspira, aliviado, achando que comprou tempo. Benedito sabe que apenas comprou silêncio. Ele não se importa com o atraso do homem, nem com o servidor caído, nem com a empresa que vai à falência. O mundo lá fora é um ruído de fundo, estática no rádio. O que importa é aquele bilhete verde amassado no bolso da camisa, o R$ 15 sujo que vai somar ao restinho do troco. O táxi para no semáforo vermelho da lateral. Ao lado, um Fusca preto com vidros escuros. Benedito cruza o olhar com o motorista do outro carro, um cara boné puxado para o olho, rosto pálido. Não há cumprimento. A cidade é uma selva onde você não olha para os olhos do outro animal. Você vê a presa ou o predador. A luz do painel acende, avisando que a porta traseira não foi fechada direito, mas o sensor mente, como tudo nessa máquina velha. Benedito dá um tapinha no painel, como se acariciasse um cachorro bravo. E a luz se apaga. Aqui é o ponto, moço.
Benedito estaciona em local proibido, relâmpago piscando na amarela. O executivo joga o dinheiro no banco da frente sem contar. Benedito recolhe as notas com a destreza de um mágico de rua. Já está contando mentalmente. 60, 80, 100 e pouco. Falta muito. Ele precisa de mais uma. Mais uma bico. Mais uma correria. O passageiro sai, se encharcando na chuva antes de conseguir entrar no prédio. Benedito olha para o relógio digital do painel. 03:15 da manhã. A cidade dorme, mas a fome não. Ele suspira, sentindo a umidade da roupa colar nas costas e liga o sinal de livre. O taxímetro acende, 0 km, bandeira 1. Um novo começo ou apenas a continuação do mesmo ciclo. Ele precisa de uma corrida grande. Algo que limpe o chão. Algo que justifique manter esse ferro velho rodando mais uma hora. Ele olha para os prédios altos de vidro, escuros e silenciosos como tumbas de gigantes. Eles não pedem nada. Não pagam nada. As pessoas dentro deles, essas pagam. Benedito cuspia pela fresta da janela, sentindo o gosto amargo do café frio de horas atrás. A paciência acabando, o dinheiro curto, a chuva aumentando. O cenário perfeito para a desgraça ou para o milagre. E ele, sentado naquele trono de couro rasgado, esperando para ver qual chega primeiro. O para-brisa do Opala era uma cortinha de água suja, impossível de limpar com aquelas palhetas secas que rangiam como um osso roendo a pia. São Paulo, 00:15, uma chuva de inverno que não refresca, só suja e gela. O trânsito da Paulista estava engarrafado até a Consolação. Um mar de lanternas vermelhas tremendo na poça d'água. O cheiro dentro do carro era uma mistura de couro envelhecido banhado a amônia e o cheiro de cigarro barato do passageiro anterior, um sujeito que tossia como se estivesse soltando o pulmão no banco de trás. Bino coçou a barba ruiva, sentindo o desconforto do fio da meia úmida encostando no tornozelo. Mais uma corrida de app, mais um centavo. Aquele radiotáxi mudo no canto do painel, a luzinha amarela apagada, ninguém ligando. A cidade era uma barriga de monstro devorando gente e cuspindo cansaço. Ele suspirou, pesando de botijete de gás. Faltava 3 dias para o vencimento, e o caixa daquela semana estava mais seco que farofa. A porta do lado do passageiro abriu de supetão, num baque seco que fez a suspensão velha ranger. Um vento gelado entrou, trazendo o cheiro de esgoto da rua e, por cima dele, algo floral, caro demais, impregnando o ar viciado do táxi. Era uma mulher, molhada até os ossos. Um cabelo loiro colado no rosto pálido, maquiagem descendo pelos olhos como 2 lágrimas pretas. Vá, agora. A voz não era um pedido, era um tiro com silenciador. Bino girou a chave no contato, o motor roncando preguiçoso. Moça, a noite tá fria e a polícia tá em... Eu disse vá. Ela jogou um maço de notas na banca perto da embreagem. O elástico estourou. Dinheiro vivo. Cedulado. Novo. O cheiro de tinta fresca subiu até o nariz de Bino, mais forte que a chuva. Ele olhou rapidamente para o montinho. Aquilo era o aluguel. Aquilo era o conserto do freio. Aquilo era a tranquilidade de dormir sem a barriga roncando de fome por 1 mês. Ele engatou a primeira. O carro pulou para frente, fechando uma ultrapassagem de um ônibus articulado. O som da chuva batendo no capô ficou mais alto. Uma enxurrada de pedras. Para onde? O centro tá parado. Sai da Paulista. Vá para as marginais. Para longe. Bino olhou pelo retrovisor. Os olhos dela eram 2 buraços negros fixos no vidro traseiro. A respiração ofegante embaçava o vidro ao lado do rosto dela. Ele viu a mão dela tremer ao tentar ajeitar o vestido de seda, agora encharcado e pesado. A senhora tá bem? Se tiver correndo perigo, posso ir numa delegacia. Não tem delegacia, olhe para frente. O sinal abriu. Bino pisou fundo. O Opala ganhou velocidade, os pneus cantando no asfalto liso. Na esquina da Augusta, um painel digital gigante iluminou a escuridão momentaneamente. O rosto de um homem apareceu sorrindo, dentes brilhantes, olhos de gelo. Omnidata, segurança para o seu mundo. A marca brilhava em neon azul. Abaixo, o nome, Ricardo Fontes. Larissa afundou no banco, puxando o cachecol de lã para cima da cabeça, tentando se fazer pequena. O cheiro de pânico, aquele odor acre de suor frio, invadiu o habitáculo. Bino sentiu o estômago dar um nó. Ele conhecia aquele rosto. O homem dono da cidade. O homem que via tudo. O marido daquela mulher ali, pagando o aluguel dele com notas que provavelmente tinham os dedos dele impressos. Ele apertou o volante, a pele das mãos ficando branca.
O dinheiro na banca agora parecia radioativo. A rádio táxi. Eu deveria avisar o Jorge. Se a gente for parado com essa grana toda, não liga o rádio. Você tem rádio? Não, senhora. Quebro ele semana passada. Só ouço chiado. Ela parou de tremer. Os olhos encontraram o de Bino no retrovisor. Pela primeira vez, a máscara de histeria rachou, revelando uma exaustão profunda, um medo de criança perdida. Então não sabe quem sou. Ninguém sabe onde estou. O carro entrou no túnel da Rebouças. O eco do motor reverberava nas paredes de concreto. O som da chuva desapareceu, substituído por um zumbido constante, opressivo. Larissa olhou para as mãos vazias como se esperasse encontrar algo ali. Eu não sei para onde ir. Só precisa parar. Parar de doer. Bino olhou para as notas verdes espalhadas na banca. A falha dele, a necessidade, bateu forte. Aquilo era uma bagunça, uma droga, um abismo se abrindo. Mas o dinheiro era real. E a fome era real. Ele pisou no acelerador, deixando para trás as luzes da avenida, entrando na escuridão do túnel, levando aquele fantasma para dentro da noite. A gente resolve isso. Primeiro, a gente sai desse túnel. Depois, a gente vê. Se você curtiu essa história e quer acompanhar cada virada dessa chave, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo. O cheiro de mofo do estofamento ameaçava vencer o perfume importado que ela trazia, uma mistura de jasmim e pânico suado. As notas murchas na bolsa da calça coladas à coxa pelo suor pesavam mais que o volante. Benedito apertou o anel de couro do câmbio, sentindo a textura gasta e lisa sob os dedos, tentando ancorar a cabeça naquela realidade. Era só uma corrida. A mais cara da vida dele, mas só uma corrida. O para-brisa não era mais vidro. Era uma cortina de água líquida, distorcendo os faróis vermelhos dos carros à frente em rastros de sangue neon. O motor do Fiat Uno morria e acordava em engasgos meidang, o ar-condicionado ligava, reclamando da idade e da umidade. Do lado de fora, a cidade de São Paulo rugia, mas ali dentro, o único som era a respiração ofegante dela, parecendo um animal encurralado. Moça, olha, a gente vai na delegacia da Praça da República. Lá tem câmera, tem guarda, tem rádio. Você faz um boletim de ocorrência de assédio ou qualquer coisa que seja. Eu testemunho que você estava desmaiada no banco lá. Você segura essa grana, paga um advogado e se resolve. Não, não pode. Não pode ter registro. A voz dela sumiu na garganta, transformada em um chiado. Ela se encolheu no banco, afundando as unhas na porta de plástico, deixando marcas claras na sujeira acumulada. O retrovisor do lado dela estava virado para o rosto da mulher, não para a rua. Por quê? Esse Ricardo é gente grande. A polícia pega o cadete dele. Eu não quero dor de cabeça, quero só entregar você e terminar meu turno. Esse dinheiro paga a conta de luz de 3 meses. Eu não vou jogar fora por causa de briga de marido e mulher. Ele virou o volante bruscamente para a direita, pneus cantando no asfalto molhado, tentando forçar a saída para a Rebouças, onde a iluminação era melhor e o trânsito andava. Se deixasse ela no meio de gente, a responsabilidade acabava. O coração batia forte no peito, um ritmo acelerado que nada tinha a ver com o esforço físico. O ar dentro do táxi estava gelado, morno e reciclado, grudando nas roupas. A mão dela voou para o painel, agarrando o rádio do táxi. Os dedos estavam pálidos, brancos de tensão, os nós dos dedos saltados. Desliga isso, tira da tomada. Calma, eu preciso dar posição para o rádio, senão o Jorge começa a chamar. Se eu sumir, eles acham que me roubaram. É protocolo. Eu só vou falar que estou em uma corrida longa. Desliga. Ele escuta tudo. Ele sabe onde você tá. Benedito olhou para o rádio amarelo desgastado pelos anos. O Jorge lá do outro lado, provavelmente com um cafezinho na mão, reclamando de um engarrafamento na marginal. A vida simples e cinza dele. Ele puxou o fio. O clique seco cortou o ruído estático. O silêncio voltou, denso e sólido, preenchendo o espaço entre os dois bancos. Pronto. Sem rádio. Mas gente, eu não sou motorista de fuga. Eu tô te levando pro Hotel Maxud lá na Paulista. É seguro. Tem porteiro com metralhadora, não vai entrar ninguém sem perguntar. Você desce, toma um banho quente, pede um quarto service com vinho e esquece essa loucura. Ele pisou fundo no acelerador, sentindo o carro tremer enquanto subia a rampa da Consolação. O motor roncava, lutando contra essa inclinação. As gotas de chuva no teto pareciam olhos observando. O cheiro de amônia do ar-condicionado antigo se misturava com o medo dela, criando um gosto metálico na boca dele. Ela não respondeu.
Apenas virou o rosto para o vidro, os olhos vidrados, vigiando os carros que passavam nas faixas da esquerda e da direita. Um sedã preto se aproximou rápido, cruzando duas faixas e colando no para-choque de trás. O farol alto inundou o interior do táxi, iluminando as manchas de gordura no forro e o pó no painel. Benedito piscou, ofuscado, e olhou para o retrovisor central. É ele. É ele. Benedito grunhiu, segurando o volante com força suficiente para estourar as bolhas de couro. Era apenas um Honda Civic nervoso, com um jovem no volante, provavelmente querendo chegar em casa. O trânsito parou num sinal vermelho. O carro encostou demais, a buzina aguda rasgando o ar. O suor desceu pela têmpora de Benedito, misturando-se com a umidade do dia. O dinheiro no bolso parecia queimar a pele. Aquela não era uma solução fácil. O mundo normal dela, onde hotéis 5 estrelas resolviam problemas de marido, tinha desmoronado antes dela entrar no carro. Não é ninguém. É só um doido no trânsito. Não sabe o que ele faz, o que ele pode ver. Se eu tiver num hotel com meu nome na entrada, eu tô morta. Eu tô morta antes do café da manhã. Ela começou a remexer na bolsa, o som de zíperes e cremes sendo revirados ecoando na cabine. Benedito sentiu o estômago revirar. O sinal continuou vermelho por uma eternidade. O carro atrás buzinou de novo, insistente. As placas da Paulista refletiam a água. Manchas luminosas de neon azul e vermelho que escorriam pelo vidro como tinta. Ele queria abrir a porta, empurrar ela para fora, pegar o dinheiro e correr. Mas o corpo não obedecia. O medo dela era contagioso, um vírus que entrava pelo ar-condicionado. A mão dela tirou um objeto prateado da bolsa. Era um iPhone, a tela rachada no canto. Ele vibrou. O som era agudo e irritante, cortando o barulho da chuva lá fora. O brilho da tela iluminou o rosto dela, mostrando lágrimas silenciosas que cortavam a base. Atende. Por favor. Diz que não sou eu. Benedito olhou para o aparelho. Olhou para o retrovisor, onde o sedã preto ainda colava no para-choque dele, o motorista gritando sem som. O pneu dele cantou no asfalto molhado quando ele tirou o pé do freio por reflexo, mas o carro não andou. O sinal estava vermelho. O telefone vibrou de novo. Um zumbido elétrico que parecia vir de dentro do crânio dele. A solução fácil. Hotel, delegacia, ignorar o problema. Estava morrendo ali, naquele engarrafamento, ao lado do cheiro de óleo queimado do motor do carro de trás. O carro derrapava nas faixas de tinta molhadas da Paulista. A chuva caía como bala de chumbo, estrondando no teto do Corolla amarelo, transformando o mundo lá fora em uma mancha de neon borrado. O cheiro de mofia do banco de couro misturava-se ao aroma adocicado do perfume dela, agora azedado pelo suor de pânico. Ela não parava de olhar para o retrovisor, os olhos arregalados, verificando cada farol que se aproximava como se fosse um predador. A mão dela trincava o maço de notas, dinheiro vivo, cédulas novas cortando a ponta dos dedos brancos. Esse carro tem rastreador? A voz dela falhou, fina e trêmula, arranhando a garganta. Benedito apertou o volante com força, sentindo a borracha lisa deslizar debaixo das palmas. O táxi era dele, 1 ano de suor para pagar as parcelas. E o único equipamento de ponta que tinha era o taxímetro quebrado que nem ligava mais. Mas ela não sabia disso. A paranoia dela era um vírus visível, contagiano, fazendo o estômago dele dar um nó. Ele passou a mão na barba por fazer, sentindo a textura áspera, tentando achar a frieza profissional de sempre. Só o do rádio-táxi, senhora. E tá desligado. O rádio pifou semana passada, só chiado. Só eu e o motor. Ele mentiu. O rádio estava funcionando, mas o Jorge sabia ficar quieto quando o pedido era via pública. Mas a menina precisava ouvir aquilo. Ela soltou o ar que parecia estar prendendo desde o momento em que subiu no banco. Os ombros caíram de vez, desabando contra o encosto de cabeça sujo. Os músculos do rosto dela relaxaram, mas o medo permaneceu nos olhos, úmidos e brilhantes. Você ouve as notícias? O rádio toca? Tá achando que eu tenho tempo para rádio, moça? Dirigindo nessa loucura toda? O silêncio que preencheu o carro não era paz. Era o vácuo antes da explosão. O motor diesel roncava baixo, uma vibração constante que subia pelo chassi e tremia nas canelas de Benedito. Ele olhou de relance para o maço de notas no colo dela. 1 roxo, 5 verdes, vários azuis. Contando por fora, dava para cobrir o aluguel do mês, as contas atrasadas de luz e sobrar para um bom churrasco no domingo. A imagem da carne na brasa passou pela cabeça dele, rápida e tentadora, abafando a sirene da razão. Ele vai me achar. Ele sempre acha. Ela não estava olhando mais para o retrovisor. Olhava para o nada, fixamente, os lábios roxos pelo frio.
Benedito viu o anel de diamantes na mão esquerda dela, reluzindo ao clarão vermelho do semáforo. Aquele pedaço de pedra valia mais que o carro dele. Mais que a vida dele. Quem vai te achar nessa chuva? Ninguém sai de casa agora nem a bala. Tô levando pra onde você mandou. Mas se não tiver endereço, a gente vai pros porões da delegacia, que lá pelo menos tem café quente e tombo pra você se querer encher. Não pode me levar pra polícia. Eles estão todos lá dentro. Você não entende? O Ricardo, ele comprou tudo. A gente tá dentro de uma bolha e furou. O semáforo abriu. Um buzinão atrás, um motorista de ônibus xingando no microfone, o som abafado pelo vidro. Benedito engatou a primeira, o carro gemendo. A apatia dele, aquele manto pesado de "não é comigo", tentava descer sobre a situação. Era só mais uma doida dos jardins, filhinha de papai brigada com o marido. Mas o dinheiro no colo dela era real. E o medo? O medo cheirava a urina e metal, coisas que ele conhecia bem. Tá bom, não vamos na polícia. Mas também não vamos ficar aqui parados no meio da Paulista virando alvo. Aonde? Eu não sei. A confissão foi sussurrada, quase engolida pelo barulho da água batendo no para-brisa. Ela olhou para o rádio apagado, depois para ele, e a máscara de ricaça quebrou. Lá embaixo só havia cinza. Eu não sei para onde ir. Só sei que não posso existir mais. Se eu sumir do mapa, se não tiver rastro... Ela começou a chorar. Um choro seco e convulsivo, sem som, só o sacolejo dos ombros. Benedito sentiu um arrepio subir pela espinha, apesar do aquecimento do carro ligado no máximo. Ele olhou para as luzes da ré, para a chuva que lavava a cidade e tomou a decisão. Puxou o braço da trava de portas. Travou todas as portas. O som foi seco, mecânico, definitivo. O clique ecoou na cabine como o fecho de um caixão. Tá bem. Se você não existe mais, a gente apaga você. Mas apaga mesmo. Esse dinheiro compra meu silêncio, tá entendendo? E compra o dia. Ele enxugou a mão suada na calça e pisou fundo no acelerador. O carro urrou, subindo de rotação e entrando no cinzento da noite, deixando a avenida iluminada e as câmeras de segurança para trás como se fossem outra vida. Não havia volta. Os limpadores de para-brisa brigavam com a tempestade, um ritmo insano de chique-chique-chique que não lembrava nada, apenas espalhava a luminosidade vermelha dos faróis traseiros da frente em manchas de sangue no vidro. O motor do Santana gemia, um ronco surdo que vibrava no banco, misturado ao cheiro de mofo do estofamento e ao perfume barato que Larissa usava, agora adulterado pelo ácido do suor frio que escorria pelas têmporas dela. Benedito apertou o volante com força, a luva de couro crocante raspando a pele. O dinheiro no bolso do paletó, aliado ao peito, pesava mais do que o pacote de notas em si. Era uma chumbo quente. Você está virando o carro de novo. Siga em frente. Ela não olhava para a frente. Os olhos dela, enormes e brancos, saltavam do retrovisor lateral para o espelho central, as pupilas dilatadas batendo como mariposas contra a luz. Benedito mordeu a ponta do cigarro não aceso, segurando a vontade de gritar. Aquilo não era uma corrida. Era um sequestro. Só que o bicho estava sentado ao lado dele, pagando o resgate adiantado. A Marginal é o caminho, doutora. Se a gente pegar a Faria Lima agora, a gente entra na ratoeira da meia-noita. Vai demorar 3 horas para cruzar a ponte. Não me chame de doutora. E não toque nessa rádio. O rádio-táxi chiava, estática misturada com vozes distantes de outros motoristas reclamando de buracos e assaltos. Aquele aparelho era o único umbigo que Benedito tinha com o mundo real. A única prova de que ele ainda era um motorista de táxi, e não um motorista de fuga. Ele precisava de informação. Precisava saber se aquele bando de carros pretos que ela via nos espelhos era fruto da loucura de esposa de rico ou se eram lobos reais. Benedito tirou a mão do câmbio e encostou o dedo no botão do rádio. Eu disse não. Larissa se jogou para frente, a mão trêmula agarrando o pulso dele. Unhas longas roídas até o sabugo, cravando na pele dele. A dor foi aguda. Ferroadinha de mosquito, mas suficiente para fazê-lo recuar o braço. Tá bom. Calma. Só vou ver o trânsito no Rádio Jorge. Ele sempre sabe onde a blitz está montada. Se a gente pegar uma barreira da Polícia Federal com você desse jeito... Ele deixou a frase suspensa no ar úmido do carro. O som da chuva lá fora aumentou, repentinamente, como se o céu caísse de uma vez. O motor do Santana tossiu quando ele pisou fundo no acelerador para ultrapassar uma caminhonete lenta. O cheiro de óleo queimado subiu do capô. Pega o ombro. Vai pela faixa da direita. Isso é infração, moça. Vai tomar multa. Pega o ombro.
Ele pisou na embreagem, o pedal chutando o pé com familiaridade. O carro subiu no acostamento de concreto irregular, a suspensão gritando. Através da janela semiaberta, a garoa gelada batia no rosto dele, misturada ao barulho de pneus molhados raspando o asfalto. Benedito olhou no retrovisor. Um Fusca prata colado na traseira dele. Sem placa. Ele engoliu em seco, sentindo o gosto amargo de tabaco velho na boca. Tem um carro atrás da gente. Eu sei. É eles. Como você tem certeza? Porque é assim que ele faz. Sempre. Um Fusca, uma moto, uma bicicleta. Qualquer coisa. Tira o pé, tira o pé. Benedito tirou o pé do acelerador, o carro perdendo inércia. O Fusca acendeu os faróis altos, um feixe de luz cegante que invadiu o interior do táxi e iluminou o terror no rosto de Larissa. O coração de Benedito disparou. Não por medo do carro, mas pela certeza estúpida de que aquele pagamento fácil estava prestes a custar o pneu do carro ou o couro cabeludo dele. Olha, se ele é da Omnidata, se ele tem essa tecnologia toda que você falou, ele não precisa de um Fusca. Ele só precisa de um satélite. Você tá me pagando para dirigir, não para brincar de esconde-esconde. Onde eu deixo você? Não me deixe. Apenas perca eles. Vira na próxima rua, a não sinalizada. A próxima rua era um beco escuro, boca de lobo. Benedito pisou no freio, o carro derrapando levemente no asfalto liso. O ABS não funcionava, as rodas trancaram e o táxi chutou para o lado. O Fusca passou rasgando ao lado deles, bufando fumaça, e freou bruscamente uns 50 metros à frente, bloqueando a saída. Merda! Benedito bateu a mão no volante. O couro da luva estalou. O dinheiro no bolso parecia queimar agora. Ele olhou para a direita. A rua lateral era estreita, cheia de lixo acumulado e entulho de obra. Vamos bater na traseira dele? Não. Vai a pé. A pé? Nessa chuva? Você tá maluca? Eles não vão descer. Eles só vão nos cercar até chegar o resto. Abra-te a porta. Benedito olhou para o retrovisor novamente. 2 outros carros se aproximavam atrás, fechando a cela. Ele não era herói de filme de ação. Ele era um velho cansado, com hérnia de disco e uma pensão atrasada. Mas a adrenalina era um veneno doce e enganosos. Ele olhou para o rosto dela, pálido, maquiagem corrida, e sentiu uma ponta de raiva. Raiva do sistema, raiva do marido dela, raiva de estar ali. Se eu encalhar esse carro num beco imundo, eu vou ter que pagar o guincho. E isso sai do seu dinheiro. Eu te pago tudo, só sai daqui. Ele engatou a ré. A marcha rangeu, moendo dentes de metal. O Santana deu um salto para trás, batendo no para-choque de um Fusca que fechava a retaguarda. O som seco de metal contra metal ecoou dentro da cabine. Um grito agudo. O choque abanou Benedito, o pescoço chicoteando. O cheiro de plástico queimado invadiu o nariz. Agora! Bora! Larissa gritou puxando a maçaneta da porta. A chuva entrava furiosa. Benedito virou o volante com violência, o pneu dianteiro raspando na mureta de concreto. Faíscas voaram, iluminando o lixo da calçada por um segundo. O carro tombou para dentro da rua escura, escapando por um fio da armadilha. O asfalto ali era pior, cheio de buracos que engoliam as rodas. A suspensão do carro chorava a cada impacto, o chassi gemendo como se fosse se partir ao meio. Benedito não ligou os faróis, confiando apenas no brilho esbranquiçado dos postes distantes e na intuição de quem dirige há 30 anos na selva de pedra. O rádio voltou a chiar, a voz de Jorge saindo distorcida, quase fantasmagórica. Bino! Códigos na marginal. Blitz em todos os acessos. Tô vendo aqui no monitor. Tá todo mundo lá em cima. Benedito estendeu a mão trêmula e ligou o microfone. Jorge, estou na zona leste, perto do armazém. Tais vendo algo estranho na minha região? Tá todo mundo me seguindo hoje, rapaz. A estática respondeu primeiro. Depois, a voz de Jorge, grave, preocupada. Não brinca comigo, Bino. Tiveram chamados de furtos de táxis no setor 4. Mas é mais grave. 8 policiais foram mortos na Zona Sul essa noite. Não sei o que rolou, mas a cidade tá um formigueiro. Se você tiver algum passageiro estranho... Larissa arrancou o microfone da mão dele e jogou no chão do carro. O plástico quebrou. Peças saltando pelo tapete imundo. Desliga. Eles monitoram as frequências da radiotáxi. Ele tem acesso a tudo. Você quer morrer, seu idiota? Benedito olhou para o microfone destruído, depois para ela. O silêncio voltou ao carro, pesado, opressivo. Sem rádio, sem contato, sem informação. Eles estavam surdos no meio da tempestade. A única luz vinha do painel, iluminando o rosto pálido dela e as veias pulsando no pescoço.
O tacômetro marcava 3.000 rotações. O motor gritava por alívio. Benedito sentiu o estômago embrulhar, não pelo medo da polícia, mas pela certeza repentina de que não havia mais caminho de volta. A ponte estava a quilômetros de distância, mas o abismo já estava dentro do carro. Os limpadores de para-brisa rasgavam a água com um chiado agudo, insuficientes contra a cortina de cimento que caía do céu. O asfalto da Marginal Pinheiros era um espelho negro, refletindo as luzes vermelhas dos faróis traseiros em uma fileira infinita de sangue congestionado. O cheiro de mofo do banco de couro misturava-se ao odor de metal quente do motor e ao perfume barato que Larissa exalava. Um odor de pânico adocicado. Ela não parava de mexer no espelho retrovisor, os dedos roendo as unhas descascadas, o olhar saltando de um carro para outro como um animal encurralado. Eles estão aí. Eu vi. Prata sem placa. Benedito apertou o volante, sentindo a bolacha de couro lisa e gasta sob as palmas das mãos. O olhar dele percorreu o painel rachado do Chevrolet. O ponteiro da temperatura subia devagar, a engrenagem rosnando lá dentro. Aquilo era uma dor de cabeça comum. Uma sexta-feira de chuva, só que com uma nota de R$ 500 queimando o bolso da calça. Ele olhou para o retrovisor, viu apenas um Fusca branco e uma Hilux enlameada. É só trânsito, dona. Todo mundo quer ir para casa. Todo mundo está apressado. Não é trânsito. Ele tem acesso aos radares, às câmeras. Ele sabe onde estamos. O carro se mexeu quando o sinal abriu. Eu vi. Ela se jogou para frente, tentando pegar o rádio. Benedito afastou a mão dela com um tapa leve, mas firme. Ninguém mexe no rádio. Regra número 1. A regra não era por segurança, era superstição. Ele não queria ouvir as notícias, não queria que a voz abafada do Jorge Rádio entrasse naquele claustrofóbico espaço de metal para falar de acidentes ou assaltos. Mas Larissa parecia pronta a arrancar o botão do painel. O rosto dela estava branco, quase translúcido sob a luz amarela dos postes que passavam rápidos. O dinheiro no bolso de Benedito pesava, físico, um tijolo de culpa e necessidade. Ele pensou na conta de luz vencida, no goteira do banheiro. A falha dele não era a maldade, era a estupidez de achar que a grânia resolvia tudo sem consequência. Me tira daqui. Você disse que ia me tirar. O táxi deu um solavanco quando o câmbio engatou com um estrondo. A fila não andava. Eles estavam presos no meio da ponte do Jaguaré, um corredor de concreto onde o lado de lá parecia outra galáxia. Pelas janelas, a água do rio lá embaixo parecia piche, movendo-se devagar. Benedito viu, no espelho lateral, um sedã prata se aproximar da direita, colado na faixa que acabava. O vidro estava escuro. O coração do motorista deu um pulo no peito, um ritmo rápido que não tinha nada a ver com o esforço físico. Foi instinto. 30 anos volante, e ele sabia quando um carro estava fisgado. O prata desceu o vidro apenas o suficiente para mostrar um objeto metálico, cilíndrico, preso à porta. Não era um revólver. Era algo pior. Um leitor de placas portátil ou talvez só o brilho de uma lente de câmera zoom. Ali, sussurrou ela, a voz falhando. É ele. É a segurança da Omni. Benedito pisou fundo no acelerador. O motor rugiu, mas o carro velho não respondeu como deveria, apenas arrastou-se com um gemido de ferro cansado. O prata colou no para-choque deles de propósito. O estalo de plástico contra plástico ecoou dentro da cabine, somatório de violência urbana. O suor frio desceu pelas costas de Benedito, colando a camisa xadrez ao corpo. Ele não podia parar. Parar ali era assalto, era sequestro, era morte. Mas avançar era bater e chamar a atenção da polícia militar, que talvez já tivesse sido comprada. Faz alguma coisa, ela gritou, batendo na palma da mão no banco do carona. Cala a boca, eu sei dirigir. A mentira saiu fácil, ele não sabia. Ele estava apenas tentando sobreviver à próxima curva. O pneu derrapou numa poça de óleo. O táxi fez uma guinada brusca para a esquerda, raspando no guarda-rail metálico. O som de metal raspando metal fez os dentes dele doerem. Fagulhas voaram, iluminando o interior escuro por 1/1000 de segundo. O prata se afastou, recuando para evitar a batida, mas abriu espaço para outro carro entrar atrás deles, fechando a cerca. Eles estavam encurralados na ponte. A cidade lá embaixo era um tapete de luzes indiferente. Benedito olhou para o relógio do painel. As horas passavam. A grana no bolso já valia menos que a lata de combustível que estava sendo queimada em vão. Ele percebeu que o erro não foi aceitar a corrida. O erro foi subestimar a dona do dinheiro sentada atrás dele, e a sombra enorme que ela carregava nas costas.
Se você curtiu essa narrativa intensa e quer saber o desfecho dessa perseguição nas ruas de São Paulo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. O Rio Pinheiros está só começando. Os faróis do carro cortavam a garoa grossa que transformava a pista molhada em um espelho negro, oscilando entre o amarelo doente das lâmpadas de vapor de sódio e o vermelho intermitente das lanternas à frente. O táxi engatinhava pelo viaduto, o motor diesel roncando com um chiado constante que Bino já conhecia de cor, um som que Normally o tranquilizava, mas agora parecia o sussurro de um animal prestes a atacar. O cheiro de mofo do capete do passageiro se misturava ao odor ácido do suor frio da mulher ao lado. Lá embaixo, o Rio Pinheiros não era água, era uma ferida escura e imóvel na cidade, exalando um fedor de lama podre e esgoto que subia através das frestas da janela semiaberta. O para-brisa vibrava com o impacto das gotas, um tam-tam incessante que martelava a nuca de Bino. Ele apertou o volante, as mãos calejadas sentindo o couro escorregadio, pensando em quanto tempo ainda perderia naquele engarrafamento antes de chegar no rodoanel e se livrar daquela louca. Um zumbido agudo rompeu o ritmo da chuva. Vindo do banco da carona, o som agudo e insistente de um celular vibrando sobre o plástico rasgado do estofamento. Bino nem precisou olhar. A mulher se encolheu toda, o corpo parecendo ter se transformado em pedra, a respiração parando bruscamente. O aparelho iluminou o interior escuro do táxi com uma luz azulada, fantasmagórica, revelando o rosto contorcido de Larissa. Não era um toque normal. Era um alerta, um aviso. Ela olhou para a tela como se estivesse vendo uma cobra pronta para atacar, os olhos arregalados refletindo o brilho do aparelho. É ele. A voz dela saiu rouca, um fio de som quebrado pelo medo. Ele achou. O sinal está aqui. Bino soltou um resmungo, batendo de leve no volante. Relaxa, moça, é só um telefone. Aqui em cima, na altura, ninguém acha nada. O GPS é uma porcaria nessa ponte. Daqui a pouco passa o sinal. Para. O comando foi cortante, desesperado. O zumbio continuava, vibrando contra o metal da porta. Bino olhou pelo retrovisor. Trás dele, uma fileira infinita de faróis vermelhos se estendia até a curva. Horns furiosos soavam ao longe, abafados pela chuva. Para parar onde, rapariga? Isso é uma ponte, viu? Ponto de ônibus não tem. Se eu encostar no acostamento, a guarda municipal vem e leva meu carro para o pátio. E eu ainda pago a multa. E a senhora vai para a delegacia. Ele não mencionou o dinheiro. Não precisava. A lógica dele era simples. O táxi era o sustento, o santuário. Arriscar o santuário por uma cliente histérica era má conta. Larissa parou de olhar para o celular e fixou os olhos nele. Havia uma ferocidade ali. Algo selvagem que rompia a fachada de mulher de sociedade. Ela enfiou a mão na bolsa, o movimento brusco, e puxou um maço de notas. Novas. Céus. O cheiro de tinta fresca de dinheiro dominou o ar do carro em segundos, um aroma doce e poderoso que superou o cheiro de esgoto do rio. Ela enfiou as notas dentro da luva de proteção preta que Bino mantinha na caixa de porta, amassando os céus. A luva inchou, grotesca e recheada. O dinheiro paga o prejuízo? A pergunta foi um sussurro, mas atingiu Bino no estômago mais duro que um soco. Bino olhou para a luva inchada. O aluguel estava atrasado. A taxa do cooperativismo estava para vencer. O pneu traseiro estava careca. O tempo, esse relógio invisível que sempre corria contra ele, parou por um segundo. Não pode parar em cima da laje, ele murmurou, já sentindo os braços pesando, o pé no freio, respondendo antes do cérebro. No acostamento. Agora. Bino pisou fundo no pedal. O carro chiou, a suspensão rangendo em protesto, e contornou um caminhão de carga. Os faróis do caminhão varreram o interior do táxi como holofotes de uma prisão. Ele jogou o volante para a direita, subindo o meio-fio de concreto. O táxi bateu com solidez surda, balançando os dois ocupantes. O barulho da chuva aumentou, batendo agora direto no teto metálico. Do lado de fora, os carros passavam em uma velocidade alucinante. A ventania balançando o carro lateralmente, a sensação de instabilidade absoluta. O pneu raspava na borda do concreto, a poucos centímetros do abismo. Bino segurou o freio de mão com força, o coração disparado não pelo medo da altura, mas pelo tamanho da estupidez que estava cometendo. Larissa nem esperou o carro parar totalmente. Ela abriu a porta num ímpeto, e o vento gelado e úmido da madrugada invadiu a cabine, apagando o cheiro de dinheiro e trazendo o gosto metálico do ar poluído. Ela saiu, tropeçando no salto alto, e foi até a barreira de proteção. O celular ainda vibrava na mão dela. Bino a viu pelo vidro lateral.
A silhueta dela contra as luzes da cidade ao fundo, lá embaixo, parecia pequena, frágil. O celular vibrou mais uma vez. Ela ergueu o braço. Foi um movimento rápido, brusco, sem hesitação. Ela não jogou o celular longe. Ela o bateu contra o concreto do parapeito. Crack! O som seco de vidro e circuitos se partindo cortou o ruído da chuva e do tráfego. Bino estremeceu no banco. Era o som de um selo sendo quebrado. Ela bateu de novo, e mais uma vez, com fúria, com ódio, até que não havia mais um aparelho, apenas pedaços de plástico preto e metal brilhante. Ela então juntou os fragmentos com as duas mãos, tremendo de frio e adrenalina, e se inclinou sobre a grade. Lá embaixo, as águas negras do Pinheiros giravam lentamente. Ela abriu as mãos. Os pedaços caíram. Não houve som de queda. O vento levou e o escuro engoliu a tecnologia. A voz do marido foi devorada pelo rio imundo de São Paulo. Larissa ficou ali por mais uns segundos, a cabeça baixa, os ombros subindo e descaindo. Depois ela se virou, o rosto pálido, sem maquiagem, desfigurado pela exaustão, e voltou para o carro. Fechou a porta com um estrondo que ecoou na cabeça de Bino. O silêncio dentro do táxi agora era outro. Não era mais o silêncio da tensão ou da espera. Era um silêncio de cúmplice. O cheiro de dinheiro na luva do passageiro parecia ter se tornado sólido, pesado, sufocante. Bino olhou para o retrovisor. Não havia mais voltar. Ele tinha acabado de ajudar a assassinar uma pessoa digitalmente em plena Ponte Octávio Frias, e tinha sido pago para isso. Podia ir, disse ele, a voz rouca, sentindo a garganta seca. Ele não olhou para a luva com o dinheiro, mas sentia o peso dela como se fosse uma pedra quente no banco ao lado. Larissa não respondeu. Ela apenas se encolheu no canto, morta para o mundo, vivendo apenas naquele pedaço de úmido entre o rio e o céu. O motor do 1.6 gemia, um ronco surdo que vibrava no chassi e nos dentes de Benedito. O pé direito pressionava o acelerador contra o asfalto escorregadio da marginal, forçando o carro antigo a engolir metros. Lá atrás, no vão escuro da ponte, o celular já devia estar se dissolvendo na lama preta do Pinheiros, mas o peso dele continuava no estômago do motorista, frio como uma barra de gelo. O cheiro de rio podre invadiu o interior do táxi, vencendo a barreira do ar-condicionado quebrado, misturando-se ao aroma de couro envelhecido e ao suor ácido de medo que emanava da mulher no banco traseiro. Ela não dizia nada. Havia se calado assim que o vidro do aparelho estilhaçou, como se a própria voz tivesse sido jogada rio abaixo. O silêncio era denso, pesado, preenchido apenas pelo som das palhetas do limpador de para-brisa raspando a água com um chiado agudo, ritmado e incansável. Benedito ajustou o retrovisor. Os olhos dela estavam vidrados, fixos no nada, o rosto pálido iluminado em flashes pelos postes amarelos que passavam rápidos. O dinheiro. A luva de borracha preta no console central estava estufada, inchada por maços de notas novas, cheiro de tinta fresca queimando as narinas dele. Aquilo não era apenas uma gorjeta. Era o preço do silêncio. E agora, era o preço do cúmplice. Me tira daqui. A voz dela saiu rouca, um fio quase inaudível sobre o barulho do motor diesel. Já estou tirando, mas não pode ser em qualquer esquina. Você pousou o pé na merda, moça. O marido seu é dono da cidade, viu? Se ele quiser, ele acha um grilo de areia no deserto. Tem que ser onde o olho dele não alcança. Benedito pisou fundo no freio ao sentir a derrapagem na faixa da esquerda. O carro balançou, pneus cantando no asfalto molhado. Ele olhou para trás, rápido, o instinto de táxi escaneando os retrovisores. Um Santana preto, 3 carros atrás. Só um carro. Ou era. A paranoia, aquela doença que pegou carona com ela, já estava infectando o cérebro dele. Ele não podia confiar na sorte. Tem gente seguindo a gente? Ela se recolheu no banco, tentando ficar invisível. Todo mundo está seguindo todo mundo nessa cidade. Mas o que vem atrás é só um idiota apressado. Relaxa. Mentira. Ele não sabia. E essa dúvida era o que fazia as mãos dele escorregarem no volante de couro liso. Ele não era mais só um motorista. Ele era o motorista. O cúmplice. Se parasse numa blitz, se a polícia parasse o carro e visse o estado dela, o dinheiro na luva. Era a cadeia. Ou pior. Ele acionou a seta para a direita bruscamente, cortando 2 carros que buzinaram furiosamente. O som das buzinas foi abafado pela chuva torrencial que batia no teto metálico como pedras. Ele precisava sair da marginal. Entrar nas entranhas. Sair do mapa. O carro desceu a rampa de acesso, suspenso momentaneamente sobre o vazio,
antes de bater na pavimentação irregular de paralelepípedos da zona industrial. A suspensão rangeu, um gemido de metal cansado, e Benedito sentiu o impacto subir pela coluna. As luzes da cidade ficaram para trás, substituídas pelo som escuro e pelo brilho fantasmagórico de fio neon de armazéns desligados. Onde a senhora está me levando? Num lugar onde esqueceram que existe gente. Lá perto dos trilhos do trem. A chuva caía vertical agora, cortando a visibilidade. O farol do carro apenas penetrava alguns metros na neblina cinza, revelando casarões abandonados, muros pichados e o chão de terra misturada com óleo que refletia a luz amarela fraca. O táxi avançava como um bicho ferido, fugindo da luz. Larissa se mexeu no banco, o som de tecido molhado se atritando. Ela olhou para a luva cheia de dinheiro. E o dinheiro? É seu. Pode ficar. Só me deixe sair. O dinheiro eu pego, mas a conta dessa corrida a gente vai dividir. Benedito falou com a boca seca, sentindo o gosto metálico do medo. Ele não podia voltar para o ponto como se nada tivesse acontecido. O uniforme dele, aquele terno social barato que cheirava a sabonete de lavanderia, agora parecia um disfarce ridículo. Ele precisava limpar o rastro, não só o digital dela, o deles. O que você quer dizer? Quero dizer que eu tô sujo nessa história agora. O senhor Ricardo Fontes, o cara que anda no jornal todo santo dia, o homem que coloca câmera até no banheiro do empregado. Ele sabe que você entrou no meu táxi? Ele olhou rápido para o rosto dela no espelho. Aquele ponto na Paulista tem câmera do metrô. Tem câmera de loja. Tem câmera de banco. Tem 1 milhão de olhos te vendo entrar aqui. Se eu te soltar na rua e sumir, sou eu o próximo na lista de desaparecidos. O carro freou bruscamente num semáforo que nunca funcionava. Apenas um farol vermelho pendurado num fio enferrujado balançando ao vento. Ao redor, silêncio, exceto pelo estrondo distante de uma batida de trem. Ela estremeceu. A paranoia assumiu o controle. Ela abriu a carteira, tirou mais notas, enfiou na luva com desespero. Mais. Tome tudo, só me esconda. Eu não consigo mais pensar. Eu só sei que se eu parar, eles me pegam. Não é só o dinheiro, sua louca. É a lógica. Benedito arrancou com o carro quase morrendo, embalando. Ninguém vai procurar a esposa de um bilionário num beco cheio de viciado em crack, perto do pátio do trem. Lá é o buraco do mundo. Lá o GPS nem chega direito. Ele virou o volante com força, entrando numa rua de acesso sem calçamento, onde a lama brilhava negra. As ruínas de uma fábrica de tecidos se erguiam como esqueletos de concreto ao lado. O táxi subiu a ladeira, o motor gritando, os pneus girando em falso antes de encontrarem tração. Ali! O dedo dela apontou trêmulo para uma passarela que ligava 2 galpões desativados, sob uma marquise de zinco furada. Para ali. Benedito parou o carro. O local era um túnel escuro, livre das câmeras de trânsito, longe dos smart poles dos jardins. Um lugar onde a tecnologia do marido dela morria de inanição. Ele olhou para a mulher. Ela parecia um bicho acuado, mas tinha se libertado do aparelho. Agora era só carne e osso. A senhora vai ter que caminhar um pouco até a estação. Trens de carga passam aí às 3 da manhã. Se pegar um, o senhor Fontes não vai ter rastro. Benedito virou o corpo no banco para encarar ela. Mas escuta, se a polícia me parar, eu não te vi, entendeu? Eu dei uma volta. Eu dormi no carro. Eu não sei de nada. Ela abriu a porta do carro. O barulho da chuva invadiu o interior de uma vez, soterrando o som do motor. O ar gelado entrou, trazendo o cheiro de mofo e lixo urbano. Ela parou com uma perna para fora, a mão na maçaneta. Você salvou minha vida, ou talvez tenha assinado minha sentença. Ela olhou nos olhos dele, uma visão assustadoramente lúcida. Obrigada, motorista. É Bino. Ele corrigiu por reflexo profissional, embora sentisse que a palavra profissional não significasse mais nada. E vá, antes que eu me arrependa. Ela desceu. O pneu do carro afundou na lama. A porta se fechou com um tude seco, isolando Bino novamente. Ele viu a silhueta dela desaparecer na penumbra da marquise, engolida pela escuridão da cidade industrial, arrastando a mala como se fosse um caixão de mão. Benedito ficou ali, mãos crispadas no volante, o coração batendo contra as costelas como um pássaro engaiolado. O dinheiro na luva parecia rir dele. Ele olhou para o retrovisor outra vez. Nada. Só a chuva, o concreto, a escuridão. Mas a sensação de estar sendo observado, olhado por câmeras invisíveis que estavam em todos os lugares menos naquele beco, era inegável. Ele engatou a primeira marcha, o motor estremeceu
E ele puxou o carro para fora da lama, voltando para a luz artificial da marginal, tentando lembrar como era a vida de um homem que só levava gente de um lado para o outro. O cheiro de óleo queimado subia do asfalto úmido, misturado com o odor acre da amônia que sempre parecia impregnar os bancos do carro velho. Bino apertou o volante com força, os nós dos dedos brancando enquanto os faróis do Fusca amarelo cortavam a escuridão daquele beco sem fim na zona sul. Lá fora, a chuva não era mais água. Era uma cortina de chumbo batendo no teto metálico, um barulho surdo que abafava até o pensamento. Você está passando do ponto. A vaga é ali. A voz de Larissa saiu trêmula, colada ao vidro da janela. Bino não respondeu. Os olhos dele corriam freneticamente pelo retrovisor, não para ver o rosto dela, mas para caçar as luzes altas que ele jurava estar perseguindo Tem a 3 quarteirões. Aquele lugar era um cemitério de galpões, silos de concreto abandonados que a prefeitura esquecia de demolir. Um paraíso para ratos e traficantes, o pior tipo de clientela para um táxi de rua. Aqui não, mulher. Aqui é boca de fumo. Vou te deixar na via expressa, perto dos trilhos. Ele pisou no freio. O carro derrapou, o ABS gemendo como um animal ferido sobre uma poça de lama oleosa. O tremor subiu pelo braço dele, da mão direita até o ombro. O dinheiro. Ele lembrou do maço de notas molhadas no bolso da jaqueta, grudado na pele suada. Aquilo era o pagamento do aluguel, a conta de luz, a dignidade por mais 30 dias. A ganância falou mais alto que o medo. Para agora. Ela não esperou. Larissa abriu a porta num puxão violento, deixando a chuva invadir o interior seco do táxi. Bino gritou, a mão voando para o vidro elétrico quebrado do lado dele. Ei, você vai estragar o banco. Isso é couro. Ela já estava na rua, uma silhueta esguia e fantasmagrega sob o laranja fraco da lâmpada de uma esquina. Foi aí que o mundo de Bino desmoronou. 2 feixes de luz brancos, gélidos e precisos, surgiram do nada no final da rua, iluminando a poeira d'água em suspensão. Não era uma viatura de polícia. Era um SUV preto cromado blindado rolando sem barulho em cima da lama. O estômago de Bino virou. Ele conhecia aquele veículo. Conhecia o status daquele metal. Entra! Entra, porra! Ele gritou batendo a palma na buzina. O som foi engolido pela tempestade. Larissa olhou para trás, paralisada como um veado no acostamento da rodovia dos imigrantes. O SUV acelerou. O instinto de motorista tomou a conta. Bino engatou a ré, o pé pisando fundo no acelerador. O motor do Opala berrou, roçando a embreagem. O carro deu um salto para trás, mas ele calculou mal a distância. O traseiro bateu com um som seco de ossos quebrando contra um pilar de concreto descascado que servia de sustentação para um viaduto abandonado. O impacto jogou a cabeça de Bino para trás. O queixo dele bateu no volante, um estralo seco e úmido que ecoou dentro do crânio. Um gosto metálico de sangue encheu a boca dele na mesma hora. A dor latejou, aguda e pulsante, irradiando do pescoço até o olho esquerdo. O para-brisa estilhaçou em teia de aranha, distorcendo a visão do SUV que agora parava a poucos metros. Bino tentou abrir a porta do motorista. Estava emperrada. O choque da batida entortara a lataria. Ele deu um ombro, o ombro bom, sentindo o metal rasgar a camisa e arranhar a pele, mas a porta não se moveu. Ele estava preso, encurralado na própria ferramenta de trabalho. Lá fora, a porta do SUV se abriu. 2 botas de couro preto pisaram na lama. Não eram policiais. Bino viu o brilho de algo no peito de um homem alto que se aproximava. Não era distintivo. Era um celular, ou talvez uma arma, a luz da rua refletindo no metal polido. Larissa não estava mais onde ela estava. Correu. Sumiu na escuridão entre os contêineres. Os homens não olharam para ela. Estavam olhando para o táxi batido, para o motorista sangrando atrás do vidro trincado. Bino enxugou o sangue que escorria pelo queixo com as costas da mão, deixando uma mancha escura e brilhante no tecido barato da camisa. O coração batia tão forte que ele sentia as costelas doerem. O táxi, seu único bem, o teto de sua cabeça estava ferrado. E o dinheiro no bolso agora parecia pesar 1 tonelada, não como salvação, mas como sentença de morte. Ele apertou os olhos, cegado pela luz do farol do SUV que invadia o carro, esperando o som do tiro ou o baque da porta sendo arrancada. A chuva continuava a cair, implacável, lavando o sangue do asfalto lá fora, mas incapaz de limpar a sujeira que agora manchava a alma dele. O feijão preto estava gelando, criando uma crosta de gordura cinzenta sobre o arroz branco. O garfo de aço inoxidável rangia contra o prato de melamina a cada movimento, um som áspero que cortava o zumbido constante do ventilador de teto girando em falso lá em cima. O cheiro de óleo de fritura velho e desinfetante barato,
Aquele aroma típico de boteco que gruda no fundo da garganta e nos cabelos era o único perfume que Benedito reconhecia nos últimos 30 anos. Ele enfiou uma garfada na carne dura, mastigando com a mandíbula travada, sentindo a textura fibrosa resistir entre os dentes. O relógio na parede, com o numerador 5 quebrado, marcava as 11h30. Fora, a chuva de inverno teimava em cair, uma garoa fina e irritante que não lavava a cidade, só a deixava mais suja. No canto do salão, a televisão de tubo, encostada numa pilha de caixas de refrigerante vazias, exibia imagens tremidas. O volume estava baixo, mas o contraste alto gritava. Um homem de terno cinza, perfeito e barbeado, falava para microfones. Benedito reconheceu o rosto. Não das capas de revista que ele via na banca da esquina enquanto esperava cliente, mas do banco de trás do táxi, naquele cheiro de perfume caro e medo desesperado. Ricardo Fontes, o CEO da Omnidata, o dono da cidade. Benedito parou de mastigar. Um pedaço de carne grudou no céu da boca. Ele passou a língua tentando deslocar, mas a boca estava seca. O atendente do balcão, um rapaz magricela com olheiras profundas, trocou o canal por acidente e voltou rápido, assustado, estática chiando na tela antes da imagem clarear de novo. Agora era uma foto de Larissa. Não aquela mulher desfigurada pelo pânico que ele vira na chuva, mas uma foto de estúdio, sorriso treinado, olhos vazios, vestida como uma boneca de vitrine. Reforçam que a senhora Larissa Fontes pode estar em perigo. A voz do repórter metálica ecoava no ambiente vazio, misturada com o som de motos passando na rua molhada lá fora. Fontes negou envolvimento com a suposta fraude na licitação do sistema de vigilância municipal, mas as investigações indicam que a esposa possuía cópias de segurança dos arquivos corrompidos. O estômago de Benedito deu um revirão. Não foi fome. Foi aquele frio repentino que sobe das solas dos pés e prende o respirador. Cópia de segurança. Vigilância. Ele olhou para o próprio reflexo na vidraça suja do bar. Um homem gordo, calvo, cansado, um taxista, um invisível. Cê viu isso, Bino? O dono do bar, o seu Jair, limpou uma mesa próxima com um pano úmido que cheirava a limão e mofado. Falaram que ela sumiu faz 3 semanas. 3 semanas. E o marido lá dando coceira na orelha em rede nacional. Dizem que ela levou 1 milhão em joias. Benedito forçou a garganta, engolindo o pedaço de carne seco como uma pedra. 1 milhão em joias. Ele lembrou da mala pequena de couro desgastado que ela carregava. Lembrava do peso das notas na mão dele, amassadas, cheirando a talco e novo. Um pacote gordo, cheio de cédulas que agora estavam enterradas dentro de um vaso de cerâmica rachada embaixo da pia do banheiro do seu apartamento na Penha. O dinheiro que ele jurara que era só o pagamento de uma corrida longa, uma taxa extra pelo silêncio de um taxista. O preço da facilidade. Coisa de rico, seu Jair. Rico não some. Eles vão para a Bahia comprar ilha. Benedito falou, e a voz saiu rouca, estranha, como se pertencesse a outro corpo. Ele pegou o copo de gelado com cerveja morna, as mãos suadas deslizando pelo vidro frio. Dizem que ela é testemunha-chave da CPI, Bino. Testemunha. Jair riu, uma risada cínica e amarga, batendo o pano no ombro. Se o governo quiser achar, acha. A não ser que ela tenha virado fumaça. Virou pó digital, entendeu? Sumiu do mapa. Disseram que o celular dela foi desligado na mesma hora que... Espera, o repórter tá repetindo. Benedito tirou os olhos do copo. O coração batia contra as costelas, forte demais para um homem sentado. A tela da TV mostrava um mapa de São Paulo, com um ponto vermelho piscando na zona sul, perto do Rio Pinheiros. Os especialistas em forense digital confirmaram que o sinal do último aparelho da esposa do magnata foi interrompido de forma brusca e violenta na madrugada do dia 12, próximo à Ponte Octávio Frias. A hipótese de descarte intencional do equipamento para evitar rastreamento ganha força entre a Polícia Federal. O sangue das veias de Benedito virou gelo. A ponte, o acostamento. A chuva batendo no para-brisa como balas de chumbo. O som do vidro do celular se estilhaçando contra o concreto. Ele tinha parado o carro ali. Ele tinha visto os pedaços caírem na água escura, imunda, levando a identidade dela embora. Ele pensou que estava ajudando uma mulher assustada a fugir de um marido controlador. Ele pensou que estava fazendo um bico lucrativo. Mas agora as palavras CPI, fraude, testemunha-chave, flutuavam no ar gorduroso do bar como abutres. O aparelho dela não continha apenas fotos de férias. Ele não tinha ajudado uma esposa a fugir de uma briga. Ele tinha ajudado a destruir a única prova de um crime contra o Estado. E o homem na televisão, o dono da Omnidata, aquele rosto impassível de estátua,
estava procurando por ele. Não pela polícia ainda, mas por seus olhos. Pelas câmeras. O taciturno motorista olhou para o relógio. O ponteiro dos segundos parecia correr, perseguindo-o. Ele sentiu o peso invisível do dinheiro no vaso em casa. Era pesado. Era uma âncora. Ele lembrou da cara dela no retrovisor, lágrimas misturadas com a máscara de pancadas, sussurrando: "Você não viu nada." Qualquer informação sobre o paradeiro de Larissa Fontes deve ser comunicada imediatamente. O número da Disque Denúncia aparece na tela. Benedito desceu da cadeira. As pernas pareciam de chumbo, o chão de cimento parecido inclinar, o mundo girando num ritmo lento e nauseante. Ele largou uma nota de 50 sobre a mesa, notas do mesmo maço cheiroso que estava guardado em casa, e sentiu nojo. O cheiro de cerveja e óleo agora fazia vomitar. "Já vai, Bino. Cê nem comeu direito." Jair comentou sem levantar os olhos do chão que passava a vassoura. "Estou zonzo." "Muito ar-condicionado." Mentiu, a boca formigando. Ele empurrou a porta de vidro do bar. O ar frio e úmido da rua bateu no rosto dele, trazendo o cheiro de esgoto e asfalto lavado. Lá fora, o mundo continuava cinzento. Carros passavam, buzinas tocavam, pessoas corriam com guarda-chuvas. Mas para Benedito, a cidade tinha mudado. Não era mais apenas o cenário de sua labuta diária. Era um campo de minas. Cada câmera no poste de luz, cada farol de táxi na esquina, cada olhar de transeunte parecia vigiar. O dinheiro no bolso, que antes era a solução, agora queimava a pele da coxa. Ele não era mais um motorista anônimo. Ele era o buraco na segurança. Ele era o acessório após o fato. Ele caminhou até o carro estacionado na calçada, o Opala amarelo que parecia uma relíquia em meio aos carros modernos. Enfiou a chave na porta, o metal raspando a pintura, um som que nunca antes o incomodara tanto. Antes de entrar, ele olhou para o céu, fechado e cinza, sem estrelas, sem saída. A chuva voltava a cair, mais forte agora, lavando a cidade, mas incapaz de limpar o que ele tinha feito. Benedito sentou-se no banco do motorista, sentindo o couro gasto e frio nas costas, e apertou a cabeça contra o volante, ouvindo a chuva bater no teto como se fossem dezenas de dedos batendo, pedindo para entrar. A garoa castigava a laje de fibrocimento do apartamento na zona leste, um som contínuo e irritante como o zumbido de um inseto no ouvido. Lá dentro, o ar estava viciado, uma mistura de umidade do encanamento velho e do cheiro de gordura ressecada do fritador elétrico que Benedito usava nos fins de semana. Ele estava sentado na borda da cama, o colchão afundando com o peso de seus 56 anos, os olhos cravados na tela do televisor de tubo que faiscava com imagens estáticas. No chão de taco-madeira desgastado, ao lado de seus pés descalços, repousava a mala preta de Larissa, aberta. O dinheiro não estava mais em pacotes elegantes. Estava espalhado, pilhas irregulares de notas de 100 e 50 reais cobrindo o desenho geométrico do chão como um tapete de culpa. O interfone buzuinou, um som agudo, cortante, que rasgou o silêncio do quarto. Benedito levantou, os joelhos estalando. O coração deu um pulo no peito, batendo contra as costelas como um pássaro preso em uma gaiola. Ele caminhou até o corredor estreito, sentindo o cheiro de mofo subir pelas paredes. Pressionou o botão do interfone com o dedo polegar, trêmulo. "Quem é?" "Motoboy, senhor. Pacote expresso." A voz era metálica, sem sotaque, sem pressa. Benedito não esperava nada. Não encomendara nada. O olhar dele fugiu para essa mala no quarto, para a montanha de cédulas expostas. Errou. Não pedi nada. Confirma o nome. Benedito Souza? Um arrepio percorreu o braço esquerdo dele, formigando até a ponta dos dedos. Não era um entregador. O tom era interrogativo. Ele desligou o interfone sem responder e correu de volta para o quarto. Com movimentos frenéticos, empurrou o dinheiro para dentro da mala e a arrastou para debaixo da cama, esfregando o plástico contra o rodapé até ouvir um rangido seco de madeira. Batidas na porta da frente. Não eram batidas de vizinho pedindo sal ou açúcar. Eram firmes, ritmadas. Tree knocks. O som da autoridade. Benedito foi até a porta sem ligar a luz da sala. Através do olho mágico, tudo era distorcido em peixe, mas ele viu as silhuetas. 2 homens. Ternos pretos mesmo com a chuva ácida lá fora. Sapatos de couro lustrados deslocando lama do corredor coletivo. O estômago dele revirou. O ácido da tarde subiu para a garganta. Ele respirou fundo o ar úmido do apartamento e destrancou a porta, abrindo apenas o suficiente para encostar a corrente. "Pois não?" Um dos homens, alto e com a cara lisa como uma parede de gesso, estendeu a mão e empurrou a porta com força. A corrente esticou, madeira rachou
e o metal cedeu com um tilintar agudo. A porta bateu na parede, aberta de par em par. Os dois entraram. O cheiro que trouxeram era agressivo. Perfume importado, vapor de gasolina e um fundo de metal frio. Eles preencheram o pequeno corredor, transformando a casa de Benedito em uma caixa de fósforos. Senhor Benedito Souza? O homem da frente perguntou, não esperando resposta. Ele tirou um tablet de uma pasta preta. A luz da tela iluminou o rosto dele, fazendo com que os olhos parecessem duas cavidades vazias. Sou eu. O que é isso? Isso é invasão de domicílio. Nós não somos a polícia, Bino. Se fôssemos, já teríamos arrombado sem bater. O homem sorriu, um movimento que não envolveu os músculos dos olhos. Nós representamos interesses da Omnidata. Sobre a noite da terça-feira, 15 para a meia-noite. Benedito sentiu o suor frio escorrer pelas costelas, colando a camisa de flanela à pele. O sangue pulsava nos ouvidos, abafando o som da chuva lá fora. Ele lembrou da mulher no banco de trás, o cheiro de álcool, o celular voando pela ponte. Eu trabalho todas as noites. Não sei que noite está falando. O segundo homem, mais baixo e largo, moveu-se para o lado, olhando para a sala com desdém, tocando na TV desligada com o dedo enluvado. Ele estava bloqueando a única saída. Nosso sistema de monitoramento urbano cruzou a frota de táxis autorizados com a área de deslocamento de uma pessoa de interesse. O tablet foi inclinado. Na tela, uma foto em alta resolução da placa do carro de Benedito, capturada por uma câmera de semáforo na Avó Europa, e ao lado, o rosto pálido de Larissa. O táxi dela estava vazio, Bino. Onde ela desceu? Benedito olhou para a foto. A tecnologia era implacável. Eles tinham tudo, menos o que importava. Onde ela estava agora? E o dinheiro? O dinheiro que estava a 2 metros dele, escondido sob uma colcha feita de retalhos. A falha dele rugiu dentro do peito. A preguiça, o cansaço de anos, o desejo de apenas ter uma vida digna. O dinheiro era a liberdade. Falar era a cadeia. Ou pior, um fim num beco sujo da marginal. A senhora entrou, andou uns 3 quarteirões e desceu. Pagou a corrida e saiu andando. A voz de Benedito saiu rouca, arrastada. Ele olhou para o chão, tentando parecer um velho confuso, apavorado, o que não era difícil. Onde ela desceu? O homem alto deu um passo à frente. O cheiro de perfume dele era enjoativo. Na ponte, Cidade Jardim. Ela desceu lá. Benedito olhou para o homem nos olhos, mentindo com a mesma facilidade que contava os parquímetros do dia. Pediu para parar no acostamento. Disse que ia encontrar alguém. Na ponte? O homem baixo gargalhou, um som seco. Quem desce na ponte Octávio Frias andando a essa hora da noite? Eu não questiono o passageiro, moço. Eu dirijo. Benedito cruzou os braços, sentindo o braço esquerdo formigar, a pressão subindo. Ela apagou. Caiu fora. Olha, eu tenho problema de coluna, preciso deitar. Pode sair? O homem alto olhou para o tablet, depois para Benedito. O silêncio se esticou, denso e pegajoso. O som da chuva lá fora parecia aumentar de volume, martelando o concreto. Eles sabiam. Eles sabiam que ele estava mentindo ou desconfiavam. Mas sem o corpo, sem o celular, sem o sinal, eles eram cegos. Eles tinham dados, mas não tinham testemunha. O senhor está certo. O homem guardou o tablet. Nós vamos atrás dela. Mas Bino... Ele parou na porta, virando-se apenas com o rosto. Se lembrar de mais alguma coisa, se resolver gastar aquele dinheiro extra que ela te deixou, saiba que nós vemos tudo. Cada nota tem número. Cada câmera tem face. Eles saíram. A porta ficou aberta, deixando entrar o vento frio do corredor e o som distante de vizinhos discutindo. Benedito trancou a porta, virando as 2 fechaduras, a tranca e o cadeado. Ele encostou as costas na madeira fria e deslizou para o chão, as pernas falhando. O cheiro dos 2 homens ainda impregnava o ar, misturado ao mofo da casa. Ele engoliu a seco, a garganta doendo. Ele olhou para o quarto, para o espaço vazio sob a cama. A mala continuava lá. O dinheiro continuava lá. Ele tinha sobrevivido ao interrogatório, mas tinha selado a sentença. Ele não era mais apenas um motorista. Ele era uma peça do esquema, um carimbador de passaporte para o crime, um cúmplice fedorento a suor e medo que agora pertencia ao polvo. Benedito pôs a mão no bolso da calça, sentindo o tecido áspero, e tirou um maço de notas que tinha separado antes. O papel estava molhado de suor da palma da mão dele. Era o preço do silêncio. Era o preço da sobrevivência na selva de concreto.
Ele fechou os olhos, e tudo o que via é a tela do celular da mulher brilhando no escuro, antes de ser esmagada contra o concreto, como ele sentia que sua alma tinha sido esmagada agora. A chuva lá fora continuava a cair, indiferente, lavando a cidade, mas sem conseguir limpar o que ele acabava de fazer. A garoa lá fora insistia em transformar a cidade numa pintura cinzenta e borrada, mas dentro do boteco, o cheiro de óleo de fritura saturado e cerveja quente era o sufocante perfume de sempre. Benedito enfiou a ponta do pão na gema do ovo, o amarelo gordo escapando pelo prato rachado. Ao lado, o copo de plástico com café pingado já estava frio, doce demais e forte de menos. O barulho da chuva batendo na lona de proteção da calçada era um tambor surdo, constante, tentando competir com o som sibilante da TV de tubo presa na parede, no canto mais escuro da Lapa. O volume estava baixo, mas o texto na tela era vermelho e intermitente. Missing. Uma foto de Larissa ocupava metade da tela, sorrindo, elegante, com aquele brilho de foto de revista que o flash do estúdio promove. Nada parecido com a mulher ofegante e suja que ele vira há 3 semanas. Benedito parou de mastilar. O pão virou uma massa pastosa na boca, difícil de engolir. Ele passou a língua pelos lábios secos, sentindo o sal do suor que teimava em descer da testa apesar do ventilador de teto geme lá em cima. A câmera cortou para a porta da Omnidata. Ricardo Fontes aparecia sem paletó, mas com a cara de quem acabou de perder um relógio caro, não a esposa. Falava de preocupação extrema, de instabilidade mental. Um boneco bem vestido mentindo para câmeras que custavam mais que o táxi do Benedito. A repórter então veio com a bomba. O microfone tremia na chuva enquanto ela falava de fontes anônimas na polícia. Testemunha-chave em esquema de vigilância ilegal. Larissa não era apenas a esposa fugitiva. Ela era a prova viva. O estômago de Benedito revirou, um nó apertado que nada tinha a ver com o ovo mal passado. Ele deixou o garfo cair no prato com um pling metálico que ecoou baixinho. A mão esquerda desceu instintivamente para o bolso da calça jeans, velha e desbotada. Lá, embaixo do maço de chaves e do maço de tabaco picado, estavam as últimas notas. O papel liso, untuoso, que cheirava a sorte e a ruína ao mesmo tempo. O dinheiro que tinha apagado a luz, o conserto da direção hidráulica e algumas garrafas de uísque para esquecer a chuva daquela noite. Agora, aquele papel parecia queimar a pele através do tecido. Ele tirou a mão do bolco como se tivesse tocado em brasa. Os olhos dele correram pela mesa, vazia, exceto pela mancha de gordura. A mulher na TV tinha sumido do mapa digital naquela ponte, no momento exato em que ele pisou no freio. Ele era o buraco negro na história dela. O único elo entre a mansão nos jardins e o nada. O dono do bar, um sujeito gordo limpando a copa com um pano preto, olhou de relance para o televisor e depois para Benedito, grunhindo algo sobre ricos nunca sumindo de verdade. Benedito não ouviu. O sangue zumbia nos ouvidos, um som agudo de apito distante, como um trem se aproximando. Ele jogou algumas notas na mesa, notas do mesmo maço sujo, e levantou. As pernas pesavam toneladas. Empurrou a porta de vidro e a chuva o recebeu de volta, fria e agressiva, molhando o cabelo grisalho instantaneamente. A luz do poste piscava, lançando sombras intermitentes no asfalto escuro. Ele caminhou até o táxi estacionado na esquina. O carro velho, com a lataria enferrujada e o cheiro de mofo que a água de chuva não conseguia disfarçar, agora parecia um bunker, uma arca segura. Ele entrou, sentou no banco que afundou pelo uso de décadas e girou a chave no contato. O motor falhou uma vez e acordou com um ronco surdo. Pela janela aberta, a cidade continuava alheia. Carros passavam, faróis cortando até escuridão, mas Benedito sabia que agora ele era invisível por escolha. Ele olhou para o retrovisor, captando seu próprio rosto cansado, marcado pelas rugas de quem viu demais da madrugada sem nunca participar dela. Ele não era mais só um motorista, era o guardião do silêncio dela. O muro entre a verdade e o que o mundo sabia. Ele engatou a primeira, a embreagem rangendo, e mergulhou na noite, sabendo que daquele ponto em diante, todo sinal vermelho e toda câmera de segurança não seriam obstáculos, mas olhos vigilantes de um segredo que agora carregava na sola do sapato. Se essa teia no ar e claustrofóbica da periferia de São Paulo te prender essa atenção, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mergulharmos em mais histórias onde a cidade é personagem e o segredo é a única moeda de troca. Até a próxima corrida.